Então legal, sou o Marcos, sou um adicto, né? Tô aqui para ajudar vocês a compreender melhor esse 8º passo aí. Então vamos lá. Cabeçalho, quem pode me ajudar na leitura? Fizemos uma lista de todas as pessoas que tinham prejudicado e dispusemos a fazer reparações a todas elas. Legal, então é continuidade dos passos. Já fiz o 4º, 5º, 6º, 7º, foi removido os meus defeitos de caráter. Lembrando que é prática diária. Os meus defeitos de caráter, através da humildade, eles têm que ser removidos diariamente, correto? Constantemente. Porque eu não deixei de ser adicto. Os meus defeitos estão enraizados em mim. Não deixei de ser adicto. Meus defeitos estão enraizados em mim. E se eu deixar minha doença florar, em qualquer área da minha vida, em qualquer momento da minha vida, eu vou agir conforme os meus defeitos. Na minha arrogância, na minha falta de aceitação e blá 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 blá. Na minha desonestidade, manipulação, beleza. Agora, 8º passo. O 8º e o 9º passo é um passo que me liberta da culpa e do remorso. Então agora eu vou focar em fazer uma lista. Vocês já podem começar a fazer essa lista. Pega um caderninho, pega uma folha, já começa a fazer essa lista. O máximo de pessoas que vocês lembrarem que vocês prejudicaram, coloca nessa lista. E no 9º passo a gente vai ver se vai ser reparação direta ou indireta que eu vou fazer com essa pessoa. Se dá para me chegar até ela, ou se o que eu fiz com ela foi muito grave, não dá para me chegar até ela, eu vou fazer indiretamente, com o meu poder superior, ou ajudando uma pessoa, ou fazendo uma caridade. Eu faço reparações. Tem certas pessoas que não dá para me chegar até elas hoje, ou já morreu, ou o que eu fiz foi muito sério. Se eu chegar lá uma pessoa, por exemplo, e falar que eu te roubei tanto, o cara vai chamar a polícia para mim. Eu estava no uso, estava sobre o efeito da doença, te roubei um certo valor. O cara vai chamar a polícia para mim. Não tem como eu fazer reparação. Então eu vou fazer reparação indireta. Como? Ajudando um asilo, levando uma cesta básica a uma pessoa, a outra pessoa. Isso vai me libertando da culpa e do remorso dos erros que eu cometi. Mas isso é lá no 9º passo. Agora nós vamos preocupar com a lista. Tá? Agora é a hora de se libertar da culpa e do remorso. Tá? Então vamos lá, pode ler, Douglas. O passo 8 é o teste da nossa recém-encontrada humildade. Nosso objetivo é a libertação da culpa que temos carregado. Queremos olhar o mundo de frente sem precipitança ou medo. Estamos dispostos a fazer uma lista de todas as pessoas que prejudicamos, a fim de limpar o medo e a culpa que o passado ainda nos traz. Nossa experiência demonstra que precisamos sentir boa vontade para que este passo possa sentir qualquer efeito surtido. O passo 8, o 8º passo não é fácil, exige um novo tipo de honestidade nas nossas relações com os outros. O 8º passo inicia o processo do perdão. Perdoamos aos outros, possivelmente somos perdoados e finalmente nós nos perdoamos. Legal. Então o que eu pude compreender aí? É um passo que eu vou fazer uma lista de todas as pessoas que eu prejudiquei. É a libertação da culpa que eu carrego. Eu prejudiquei muitas pessoas na minha dicção ativa, diretamente ou indiretamente. Prejudiquei muitas pessoas, diretamente ou indiretamente. Mas o mais prejudicado de tudo isso foi quem? Foi eu. Então, para mim me libertar da culpa, do medo de sair lá fora,
né? Para não ficar carregando aquela culpa, nossa, eu fiz aquilo com aquela pessoa, nossa, eu fiz aquilo com aquela pessoa, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo com a minha mãe, eu fiz aquilo com meu pai. Cara, tem certas coisas que já não dá mais para mim pedir desculpa, porque eu já pedi desculpa demais, e desculpa é motivo para errar de novo. Tem certas coisas que não dá mais para pedir perdão. É reparação, é mudança de comportamento. A melhor reparação que vocês vão fazer é ficar limpo, é tratar sua mãe, seu pai, sua mulher de uma forma diferente, com carinho, com respeito, com educação. A mudança de personalidade que eu preciso ter. Assim eu vou me libertando da culpa. Eu fiz muito mal à minha mãe, fiz muito mal à minha esposa. Hoje já não adianta mais eu chegar lá em casa e pedir reparação pelos erros que eu fiz, não. O que adianta hoje é eu chegar em casa e me comportar de uma forma diferente. Talvez a melhor reparação que vocês tenham que fazer é se comportar de uma forma diferente. Todos nós aqui, se me permite falar nós, carregamos culpa e remorso e medo. Medo é falta de fé, né? Medo de encarar as pessoas, medo de lidar com as situações, medo de chegar até as pessoas para pedir reparação. Ô companheiro, foi mal aquele dia aí, que eu fiz isso com você, que eu fiz aquilo com você, eu estava sob efeito de drogas, agora eu me tratei, eu estou melhor. Isso é atitude de homem, de hombridade, de maturidade. Eu preciso fazer isso se eu quero me libertar da culpa e do remorso e do medo. E será que eu estou disposto a fazer isso? É o máximo, eu vou fazer a lista do máximo de pessoas que eu me lembrar. Tem pessoas que eu não vou lembrar que eu prejudiquei. Às vezes eu prejudiquei tanto o meu vizinho com o som alto, bagunça em casa, mas prejudiquei meu vizinho. Então são tantas pessoas que eu prejudiquei que às vezes eu nem vou lembrar de todas. Mas eu tenho que ser o mais honesto possível. Estou falando aqui, ó. O 8º passo é não é fácil, mas exige um novo tipo de honestidade. Que novo tipo de honestidade é essa? É eu reconhecer que eu prejudiquei a pessoa. Honestidade é não se fazer de vítima. Ah, foi ele, mereceu, ele tinha que ter, sabe? Eu tinha que ter feito aquilo com aquela pessoa mesmo, ela mereceu. Não. Honestidade é eu reconhecer que eu errei com aquela pessoa e chegar até ela para fazer a reparação. Reparação dos danos que eu causei a ela. Vem falar do perdão. O 8º passo é um processo de perdão. Mas a pergunta é: perdoamos os outros e possivelmente somos perdoados. Finalmente nós nos perdoamos. Legal. Mas e se eu chegar na pessoa, pus na lista, fiz a lista bonitinho, estou preparado para chegar no fulano. Cheguei até ele, e se ele não me perdoar? Saber lidar com a frustração. O problema está com ele, a minha parte eu fiz. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Marcão. E no caso, eu tentei fazer esse 8º passo, e no caso de você tenta fazer uma reparação com uma pessoa em que você está mocado, a vida dela de seguir, mas quando eu fui tentar fazer a reparação, eu levei foi um problema para ela. No caso, ela não é ex-namorada minha. Fui tentar fazer uma reparação com ela, o namorado ela viu, ou seja, existem casos em que fazer a reparação pode. Tem certos casos que eu tenho que fazer reparação indiretamente. Ah, sim. Eu não vou chegar na minha ex-mulher que está com outro homem. Eu não sabia, não. Se eu soubesse, eu não tinha ido, não. É indiretamente. Aí eu tenho que buscar meu poder superior para me libertar da culpa e do remorso que eu trago, do mal que eu fiz a ela. É eu arrumar outra namorada
namorada e fazer o bem para ela, fazer diferente com ela, isso vai me libertar da culpa e do remorso, do mal que eu fiz a outra namorada. Vocês estão entendendo? É igual, tipo assim, igual. Então não é mais fácil Peraí. Você tá só não te criando, né? Falando, te amo, tudo. E a mulher tá vivendo expectativa, né? Aí um dia pro outro você já parece com ela. Aí você magoou ela. Aí sim, se ela não tiver outro homem, você pode chegar nela depois e falar: olha, eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir reparação, porque eu não deveria ter feito isso com você. Mas se a mulher está com outro homem, eu não vou chegar nela não. Aí o que eu tenho que fazer? Na outra mulher que eu arrumar, eu vou fazer diferente. Aquilo que eu deixei de fazer para aquela mulher, minha ex, eu vou fazer com a que eu tenho atual. Isso é covardia. E eu era covarde. Eu usava as mulheres. Eu abusava das mulheres. Eu tive namoradas que eu usei elas financeiramente, de várias formas. Entendeu? Era arrogante com elas, ficava nervoso com elas, não chegava a agredir fisicamente, mas verbalmente falava palavrão. Teve uma ex-namorada minha que eu tive a coragem de chegar até ela, e ela me perdoou. Ela estava solteira, eu encontrei com ela num certo local. Quero aproveitar a oportunidade e quero te pedir reparação por tudo o mal que eu te fiz. Eu quero te desejar que você seja feliz e tal. Mas se ela tivesse com outro homem, eu não ia chegar. Aí eu ia entregar para o meu poder superior para remover essa culpa, esse remorso que eu tenho. E na outra namorada que eu arrumasse, eu ia fazer o bem para ela, aquilo que eu deixei de fazer para a outra. E essa menina, eu acho que ela não pode ainda não. Ela não pode até hoje. E eu recebi essa agora, aí eu tenho que ficar meio que escondendo ela, sabe? Aí eu vou tirar do Facebook, ela vai e volta de novo. Fica mandando desenho, vai, e eu já me pego, fico escondendo, já não posso deixar a outra dele. Isso. O que eu fiz com ela foi mais. E a libertação da culpa e do remorso, ela precisa ser. Eu preciso me libertar disso. Sabe por quê? Porque senão me atrapalha nos relacionamentos futuros. Por exemplo, eu tive a minha primeira namorada quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos. Ela me traiu e tal, arrumou outro rapazinho lá, eu briguei, deu uma confusão, beleza. Eu era muito ciumento, muito possessivo, arrogante com ela, já com 15, 16 anos isso. E isso, essa culpa, esse remorso de me sentir abandonado, rejeitado por ela, me atrapalhou nos meus outros relacionamentos. Por isso que eu preciso fazer a lista, colocar essas ex-namoradas, colocar essas pessoas que eu prejudiquei e ver a melhor forma de fazer a reparação com ela, que a gente vai aprender lá no 9º passo. Agora nós estamos falando da lista, né? Eu tenho que encontrar a melhor maneira de fazer reparação a elas. Algumas vai ter como eu chegar, outras não. Tipo assim, vai ter esse negócio no Facebook. Aí, tipo, essa marca minha aqui, eu vou colocar essas fotos dela no Facebook, né? Aí eu já não podia voltar lá, né? Aí o dia que eu pus, aí ela certo? Aí ela chora e tal, aí eu fui pedir no meu Facebook tudo. As fotos lá só no cu, aí agora eu tô voltando. Mas meu sangue não para não. Aí eu ando pra chegar nela. Se tiver oportunidade de chegar, chega. Se tiver oportunidade de chegar, chega. Mas chega preparado, porque você pode escutar coisas que você não quer ouvir. Você pode esperar que talvez você vai escutar coisas que você não quer ouvir. Então você precisa estar preparado, porque
uma situação dessa pode me levar até ao uso, se eu não estiver bem comigo mesmo, né? Eu tenho que estar bem firme, bem preparado, né? Com Deus, né? Com a prática do programa para chegar até a pessoa que eu prejudiquei e fazer a reparação. Assim eu consigo me libertar da culpa e do remorso. Aí entra o processo do perdão. Eu sendo perdoado, eu perdoando as pessoas, eu sendo, perdoamos aos outros, possivelmente somos perdoados. Está falando até mesmo do perdão. Eu guardo raiva de quem? Eu preciso perdoar. Eu preciso trabalhar o auto-perdão. Me perdoar primeiro, nunca esqueça disso. Eu só consigo perdoar uma pessoa quando eu me perdoo. E eu tenho que praticar um novo tipo de honestidade. Qual tipo de honestidade? Por exemplo, perdi um relacionamento. Eu tenho que reconhecer com honestidade que eu falhei em alguns pontos, em alguns momentos, no meu casamento ou no meu relacionamento, que eu falhei. Eu tenho que admitir isso para mim mesmo, tá? Aí eu consigo me perdoar, aí sim transmitir esse perdão para as pessoas que me prejudicou também. Né? Vamos lá, Douglas. Nós não perdoamos e aprendemos a viver no mundo. Quando chegamos a este passo, estamos prontos para compreender, mas do que sermos compreendidos. Podemos viver e deixar de viver mais facilmente. Quando conhecemos as áreas em que devemos reparações, pode parecer difícil agora, mas depois que o fizermos, perguntaremos por que não tínhamos feito isso há mais tempo. Precisamos de um pouco de verdadeira honestidade para podermos fazer uma lista precisa. Na preparação para fazer a lista do oitavo passo, é importante que se defina o que é prejudicar. Uma definição de prejuízo é dano físico ou mental. Outra definição de prejudicar é causar dor, sofrimento ou perda. O prejuízo pode ser causado por algo que seja dito, feito ou deixado de fazer. Podemos ter prejudicado com palavras ou ações, intencionais ou não. O grau de prejuízo pode variar desde fazer com que alguém se sinta mentalmente desconfortável até o dano físico ou mesmo a morte. O oitavo passo... Legal, peraí. Precisamos de um pouco de verdadeira honestidade para podermos fazer uma lista precisa. Honestidade plena, né? Isso, honestidade rigorosa. Na preparação para fazer a lista do oitavo passo, é importante que se defina o que é prejudicar. Vamos falar então o que é prejudicar. Uma definição de prejuízo é um dano físico ou mental. Outra definição de prejuízo é causar dor, sofrimento ou perda. O prejuízo pode ser causado por algo que seja dito, feito ou deixado de fazer. Deixado de fazer com alguém que se sinta mentalmente, pode variar desde que fazer com que alguém se sinta mentalmente desconfortável, até dano físico ou até mesmo a morte. Legal. Resumindo isso aí, continua chamando Renato. Fala, Renato. Resumindo isso aí, eu posso dizer que no meu casamento, por exemplo, eu deixei de ser marido por causa da droga, eu causei frustração, eu causei prejuízo material, eu menti, eu ludibriei, eu prejudiquei minha esposa de todas as formas que eu consegui, exceto o físico. Eu não cheguei para a mulher, não coloquei a mão em nenhuma mulher.
fato de colocar a mão, a agressão física, eu prejudiquei ela de todas as formas. Foi mentiroso, tudo. O que foi citado aqui, eu fiz. Danos físicos ou mentais. Eu prejudiquei muito a minha mãe mentalmente. Alguém se identifica? Hoje a minha mãe não dorme sem tomar um remedinho. Mentalmente, preocupação. Adoeci ela mentalmente. Né? Danos causar, outra deficiência, dor, sofrimento ou perda. Quem que eu causei dor? A muita gente. Dor emocional, dor física, agressões físicas, dor emocional, promessas, prometo nunca mais fazer isso, prometo nunca mais fazer aquilo. É danos, é prejuízo. Então eu tenho que colocar na lista todas as pessoas que eu causei tipo esses danos aqui, ó, físicos, mentais, algo que seja dito, feito ou deixado de fazer. Podemos ser prejudicados com palavras e ações. Quantas vezes eu na minha dicção, meu ego, meu orgulho, achando que eu sou o homem da casa, que eu pago as contas, que eu não deixo faltar carne em casa e tudo mais, mas eu reclamava com palavras, prejuízo com a minha esposa, a comida está ruim, a casa está mal limpa. Tudo isso é prejuízo que eu causei a essas pessoas. Quantas promessas eu não fiz, quantas ações aí já entra a mentira, a manipulação, a desonestidade, que é o comportamento, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, a falta de humildade, o não saber ouvir o não. Fala, Fábio. A outra delegação da esposa mesmo falou comigo, você tem recaído, você precisa chegar aqui, conversar, largar do serviço, você está indo embora para casa, conversar comigo, você preferiu usar drogas. Tipo assim, foi muitas promessas que eu fiz, a tudo comigo, só cliente. Porque tipo assim, o amor não acaba, mas a paciência acaba, velho. A mulher pode te amar pro resto da vida, ela pode conviver com outro, mas te amando pro resto da vida, mas a paciência dela acaba. Porque eu fiz tantas promessas, eu fiz tantos juramentos, eu ajoelhava nos pés dela, eu prometia que eu nunca mais usar droga, eu mentia, eu manipulava, eu peguei até o gás de casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu morei na rua. Pô, velho, eu causei tantos danos a tantas pessoas que me amam, e também a tantos danos a tantas pessoas indiretamente que não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Prejudiquei até meu vizinho com som alto. Pô, eu tenho que ter empatia, eu tenho que pôr o som mais baixo ali, né? Tem meu vizinho do lado ali, tem filhas, tem crianças, né? Então, danos é isso, né? O grau de prejuízo pode variar desde fazer com que alguém se sinta mentalmente desconfortável até o dano físico ou mesmo a morte. Não sei se você matou alguém, não sei se alguém morreu na sua vida, parente ou alguém que você ama muito, que você fica carregando essa culpa e esse remorso até hoje. Talvez você perdeu o papai, talvez você perdeu mamãe e fica carregando essa culpa até hoje. Nossa, eu devia ter feito isso para o meu pai. Nossa, eu devia ter feito isso para minha mãe. O que você deveria ter feito para o seu pai, para sua mãe ou para aquela pessoa que morreu, começa a fazer para outras pessoas.
vai num asilo visitar os velhinhos, vem aqui na comunidade trazer uma Coca-Cola, vem aqui trazer uma bala. Tudo isso é reparação indireta daquelas pessoas que eu não consigo chegar mais até elas, ou elas morreram, ou o que eu fiz com elas foi muito grave. Eu tenho que encontrar hoje, em recuperação, família, meios e maneiras de me libertar da culpa, do remorso e do medo. Nós vemos o companheiro vindo aí todo dia cedo, certo? Ele com certeza ele traz culpa, remorso e medo, igual todo ser humano traz. Mas ele vindo aqui trazendo uma Coca-Cola, um docinho, alguma coisa, está libertando ele do mal que ele fez com outras pessoas. Vocês estão entendendo? Está libertando ele do mal que ele fez com outras pessoas. Não estou falando da vida dele, mas o relacionamento que ele tinha, que acabou, magoou muito ele. E não tem como ele chegar até ela. E ele sabe que ele prejudicou ela. E não tem como ele chegar até ela. Então, se não tem como ele chegar até ela, tem como ele chegar até você. Você. Trazendo um docinho, uma balinha, um chicletinho, um doce, sabe? Alguma coisa. Gente, esses caras que vêm cá trazer coisas para vocês, é reparação que eles estão fazendo. Reparação indireta, porque não tem como ele chegar na ex-mulher dele, ou não tem como ele falar com o pai dele mais que já morreu. Então tudo aquilo que ele deixou de fazer para o pai dele que morreu, ele procura fazer em vida hoje para outras pessoas, e isso vai libertando a pessoa da culpa e do remorso. Aí eu paro de lamentar a morte do meu pai e consigo me perdoar daquilo que eu fiz com ele, que ele morreu. Vocês estão entendendo? Eu consigo me perdoar fazendo bem ao próximo, eu consigo me perdoar dos danos que eu causei ao meu pai que morreu. Está ficando claro, família? Sim. Então presta bem atenção sobre isso aí. Tem vários tipos de prejuízo, seja mental, seja físico, seja promessas, seja ações, sejam palavras que você falou, sejam dor que você causou. Tem vários tipos de prejuízo, dano físico, mental ou espiritual, promessas. Então certas reparações que eu tenho que fazer hoje é deixar de prometer, deixar de falar certas coisas e agir, ficar limpo. É a melhor reparação que eu preciso fazer, é ficar limpo. Ficar limpo. Vamos lá, Douglas, por favor. O oitavo passo nos confronta com um problema. Muitos de nós têm dificuldade de admitir que prejudicar outras pessoas ou julgar-nos vítimas da sua justiça. É crucial evitar essa racionalização do oitavo passo. Temos que separar o que fizeram conosco do que fizemos com os outros. Deixamos de lado as nossas justificativas e ideias de sermos vítimas. Frequentemente sentimos que só prejudicamos a nós mesmos, porém, normalmente, nós nos colocamos em último lugar na lista, quando nos colocamos. Este passo faz um trabalho externo para reparar os destroços das nossas vidas. Legal, então foi falado aí que o oitavo passo nos confronta com o problema. Que problema é esse? Muitos de nós têm dificuldade de admitir que prejudicou. Muitos de nós ainda se faz de vítima. Ai, foi minha mãe que me fez isso. Ai, foi fulano que fez isso, ele mereceu o que eu fiz. Ai, foi ciclano que fez isso. Ele não merece o meu perdão, eu não vou fazer reparação. Lembrando que o mais beneficiado de tudo isso sou eu.
Quando eu faço a reparação, o mais beneficiado de tudo isso sou eu. Então eu preciso sair da autopiedade. Eu não tenho que fazer juras de amor, eu não tenho que, eu tenho que sair da autopiedade, parar de fazer de vítima e reconhecer que separar aquilo que eu fiz com aquilo que a pessoa fez comigo. Porque também pessoas me fizeram mal. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso agora. Eu estou falando, o 8º passo fala das pessoas que eu prejudiquei. Então eu tenho que separar. Está falando das pessoas que eu prejudiquei. E eu fazendo reparações às pessoas que eu prejudiquei, eu consigo perdoar as pessoas que me prejudicaram. Percebe então que não faz tanto sentido aquela fulana ou ciclano que me fez mal? Não faz sentido. Não faz mais sentido aquela pessoa que me fez mal um dia, ou que falou alguma palavra que me magoou, ou que me entristeceu, já não faz sentido. O sentido da coisa é eu perdoar, é eu fazer reparação, não me fazer de vítima, sair da autopiedade e fazer as reparações necessárias àquelas pessoas que eu prejudiquei. Assim eu consigo perdoar o Saulo que me fez mal. Olha que louco, é espiritual o programa. Percebe? Então eu tenho que separar. Estou lá fazendo uma lista. Lembrei de uma pessoa que me prejudicou. Eu deixo ela de lado, eu não coloco ela na lista. Eu vou colocar na lista pessoas que eu prejudiquei. E eu fazendo reparações a essas pessoas, seja diretamente ou indiretamente, eu vou conseguir perdoar aquelas pessoas que me prejudicou. Perdoando que se é perdoado. Isso é bíblico. Eu perdoando aquelas pessoas que eu prejudiquei, eu sou perdoado. Então não importa o que o outro fez comigo. O que importa é o que eu fiz com o outro. Seja dano físico, mental, espiritual, palavras, promessas, atitudes, dores, aquilo que eu causei ao outro que nós estamos falando. Porque eu perdoando, eu sou perdoado. Eu me sinto perdoado. Por mais que a pessoa não me perdoou, mas eu me sinto que eu sou perdoado pelo mal que ela me fez. Correto? Vamos lá, Douglas. Não nos tornaremos pessoas melhores julgando os erros dos outros. O que nos fará sentir melhor é limpar nossas vidas, aliviando a crítica. Ao escrevermos nossa lista, já não poderemos mais negar que tenhamos causado prejuízos. Admitimos que prejudicamos outras pessoas, direta ou indiretamente, através de alguma ação, mentira, promessa, quebrada ou negligência. Fazemos a nossa lista ou a tiramos do nosso 4º passo e acrescentamos mais nomes à medida que nos vem à cabeça. Olha só, falou do 4º passo aí, ó. Então percebe que nós estamos dando continuidade aos passos? O 8º passo só vai funcionar, família, se eu tiver feito o 1º, o 2º, o 3º, o 4º bem feito, o 5º bem feito, o 6º bem feito, o 7º bem feito, aí sim eu vou conseguir fazer o 8º passo bem feito, porque lá no meu inventário eu vou identificar várias pessoas que eu prejudiquei, desde a minha infância até hoje. Olha, cara, o
inventário moral, o 10º passo, ele é continuidade do quarto. Eu posso muito bem hoje colocar minha cabeça no travesseiro e refletir do que eu errei durante o meu dia. O que eu falhei, o que eu errei. Posso sim fazer o 10º passo, colocando a cabeça no travesseiro. Mas o correto vai ser feito e bem feito depois que eu fizer o 4º passo. Então, fala quarto passo. Eu não posso fazer ele de escrever da minha vida, essas coisas assim, não? Hoje não. Você vai ter o 5º mês inteiro para fazer. Você vai ter o mês inteiro para você fazer, para focar só nisso. Pode falar. Não, pode. Vocês podem começar a fazer uma lista. Vocês vão colocando pessoas que vocês prejudicou. Mas quando vocês fizerem o 4º passo, vocês vão ver com mais clareza. Você sabe? Vocês vão ver melhor pessoas que vocês prejudicaram. Que talvez até hoje você não lembra mais. Algumas pessoas hoje eu lembro. Eu posso colocar já. Mas eu fazendo o 4º passo bem feito e o 5º passo bem feito, eu vou conseguir ver com meus próprios olhos, no meu inventário, pessoas que eu prejudiquei que eu nem lembrava. Entendeu? Vamos lá, Douglas. Encaramos a lista com honestidade e examinamos abertamente os nossos erros, com o objetivo de nos dispormos a fazer reparações. Em alguns casos, podemos não conhecer as pessoas com quem fomos injustos. Quando usávamos qualquer pessoa com quem entrássemos em contato, corria o risco de sair prejudicado. Muitos membros, bem são seus pais, cônjuges, filhos, amigos, amantes, outros agentes, conhecidos profissionais, colegas de trabalho, patrões, professores, senhorios e desconhecidos. Podemos também nos incluir na lista, pois na nossa instituição ativa estávamos lentamente cometendo suicídio. Podemos achar benefício fazer uma lista separada das pessoas a quem devemos reparações financeiras. Como em todos os passos, temos que ser profundos. A maioria de nós fica aquém dos objetivos, mais frequentemente do que os ultrapassa. Ao mesmo tempo, não podemos desistir deste passo, só porque não temos certeza de que nossa lista esteja completa. Ela nunca será completa. A última dificuldade de fazer o 8º passo é separá-lo do novo passo. Projetar as reparações propriamente ditas pode ser um obstáculo maior, tanto para fazer a lista como para se dispor a fazer reparações. Fazemos este passo como se não houvesse um novo passo. Nem sequer pensamos em fazer as reparações, se nos concentrarmos exatamente no que diz o 8º passo. Fazer uma lista e se dispor, o mais importante é que este passo nos ajuda a criar uma consciência de que estamos, aos poucos, ganhando novas atitudes em relação a nós mesmos e no trato com as outras pessoas. Então, quando fala, família, que eu preciso separar o 8º passo do 9º, é para mim não fazer confusão, porque, por exemplo, para mim não ser desonesto na minha lista. Eu estou fazendo a lista ali, prejudiquei fulano, prejudiquei ciclano, prejudiquei beltrano. Eu tenho que esquecer da reparação. Esse é o momento de eu esquecer da reparação. Eu estou fazendo a lista. Eu tenho que focar na lista das pessoas que eu prejudiquei. Porque pode chegar numa certa pessoa, que talvez o dano que eu causei a ela foi muito grave, aí eu pulo. Aí eu sou desonesto. Se eu causei algum dano àquela pessoa, eu tenho que colocar o nome dela. As reparações, lá no 9º passo, eu vou aprender como fazer as reparações. Diretamente ou indiretamente. Eu vou colocar na frente do nome de cada um.
diretamente ou indiretamente, e como fazer. Entendeu? Então eu preciso separar. Eu não posso fazer a lista agora já pensando nas reparações. É um passo de cada vez. Eu tenho que fazer somente a lista agora. Eu não devo pular nome nenhum. Eu tenho que ser o mais honesto possível. Por mais que a literatura fala que ela nunca será completa, porque eu não consigo lembrar de tudo, né? Mas o mais honesto possível eu preciso ser. Pode continuar. Ouvindo atentamente a experiência de outros membros no espaço, poderemos esclarecer qualquer confusão que possamos ter quando escrever a lista. Nossos padrinhos também poderão praticar conosco como o passo único funcionou para eles. Fazendo perguntas durante a reunião, podemos ter o benefício da consciência de tudo. O oitavo passo oferece uma grande mudança na vida dominada pela culpa e pelo remorso. Nosso futuro é modificado, porque não temos que evitar as pessoas que prejudicamos. Como resultado deste passo, recebemos uma nova liberdade que pode pôr fim ao isolamento. Quando percebemos a nossa necessidade de sermos perdoados, temos a tendência de perdoar mais. Pelo menos sabemos que não estamos mais magoando os outros intencionalmente. O oitavo passo é de ação. Como todos os passos, oferece benefícios imediatos. Agora estamos livres para começar nossas separações no passo 9. Legal. Então assim, o oitavo passo não tem segredo, tá, família? Eu vou ver mais claramente as pessoas que eu prejudiquei quando eu fizer meu quarto passo e meu quinto passo. Eu tenho que fazer a lista, eu já posso começar a fazer. Vocês já podem começar a fazer. No caderno, anotar. Pega um caderninho e vai anotando todo dia. Opa, lembrei. Fulano, ciclano, beltrano. Não coloca a reparação na frente de que forma você vai fazer. Preocupa somente com o nome das pessoas que você prejudicou. Vai fazer na lista. E depois no nono passo a gente vai falar sobre reparações diretas ou indiretas. Então, do quarto passo ao nono passo, nós organizamos a bagunça do meu passado. O primeiro, o segundo e o terceiro passo é o alicerce da minha recuperação. Do quarto passo ao nono passo, eu organizo a bagunça do meu passado. Aqui, eu estou terminando de organizar a bagunça do meu passado, perdoando as pessoas para ser perdoado, fazendo reparações àquelas pessoas, fazendo a lista para depois no nono passo fazer a reparação daquelas pessoas que eu prejudiquei, seja dano físico, mental ou espiritual, ou seja dor, ou seja de morte, alguém que morreu, ou seja algum dano moral, promessa, seja o que for, né? Seja qualquer prejuízo que for, eu já posso começar a fazer essa lista, mas ela vai ficar mais completa depois que eu enxergar no meu quarto passo e no meu quinto passo, porque é a hora que eu paro para buscar lá no meu inconsciente. O quarto passo é um trabalho do inconsciente. Tudo que você viveu até hoje, que te gerou sentimentos, bons ou ruins, está arquivado no seu inconsciente. Então o quarto passo, quando eu pego ele para fazer do 0 aos 5 anos, dos 5 aos 10 anos, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, ou de 4 em 4 anos, eu vou buscando lá no meu inconsciente tudo que eu fiz ou deixei de fazer, e vou colocando, e eu vou reconhecendo os danos que eu causei às pessoas também. Vou reconhecendo os defeitos que já foram removidos no sexto e no sétimo passo, vou reconhecendo os danos que eu causei. Então eu vou buscar lá no meu inconsciente e colocar. Então, para que isso aconteça perfeitamente, precisa de um certo tempo, precisa de um mês, precisa de 20 dias, né? Para fazer bem feito o quarto passo. Mas seguindo no meu caso, eu não acredito nem verbalmente, nem fisicamente, pegar e sair andando, né? Hoje em dia,
se na minha família eu vejo que para eles, a única reparação que eu posso fazer é ficar limpo. Mais nada. Porque você já vê, não viu mesmo. Mas você nunca causou nenhum dano para eles, você nunca fez nenhuma promessa, você nunca jurou, você nunca falou nenhuma palavra pesada, você nunca. Não, você saiu muito, ele já não pensou. Lembra? Eles nem falam que quer receber e tal. Bem cobrança, assim, nada. Lembrando que a melhor reparação a ser feita é ficar limpo. É uma reparação indireta. Não, mas eu faço que eles nem falam que quer receber. Mas tem ressentimento aí, Douglas. O ressentimento, tem ressentimento aí. Nós já conversamos sobre isso. Talvez você não causou danos, precisa ser honesto, foi o que foi falado aqui. Talvez você não causou danos grandes, mas causou. A preocupação que a sua mãe ficava, cara, a preocupação que seu pai ficava, a preocupação que seus irmãos ficavam, você lá na rua andando com o carrinho de mão, pegando reciclagem, fumando pedra, usando droga, a preocupação que a sua mãe ficava. Então, mas o que ela mesmo fala é isso, que é ver o limpo, não é nada. Então, mas eu preciso, de que forma hoje fazer reparações a ela? Tratando ela de uma forma diferente, Douglas. Eu preciso perdoar os meus irmãos, eu preciso perdoar o meu padrasto que me prejudicou tanto, eu preciso perdoar a minha mãe, eu preciso perdoar, cara. Só de ver se eles querem que a gente Véi, pratica quem quer, tá? Pratica quem quer. Mas que eu causei danos à minha família, eu causei muitos. A minha família não queria me receber nem em casa, Douglas. Lucas, a sua mãe esperava seu padrasto dormir para você pular o muro ou ela abrir o portão para você dormir na garagem, velhão. Então tem muitos danos aí que você causou. Começa a ser mais honesto. Para de se fazer de vítima, para de sai da autopiedade, começa a ser mais honesto. Sua mãe esperava seu padrasto dormir para ela abrir o portão para você passar a noite na garagem, no chão. Pois é, escondido do seu padrasto, porque o seu padrasto não te queria lá. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E você não quer falar sobre ela, você não quer partilhar sobre ela, você não quer mexer nessa ferida, velho. Não, o problema não é o uso, o problema é os meus comportamentos, ponto final. Você também foi assim, não. Não. Você viu o cinzeiro dentro de casa e joga fora. Precisa ser honesto. Se eu não for honesto, nenhum passo vai fazer efeito na minha vida. Então agora eu vou me preocupar em fazer a lista, família. Vocês podem começar, mas depois do quarto passo, a lista vai ficar mais completa. Vocês vão buscar coisas lá no seu inconsciente, coisas que vocês nem lembravam mais, e vão lembrar de várias pessoas que você prejudicou. No 9º passo, depois, semana que vem nós vamos falar, a gente vai falar das reparações. Que tipo de reparação que eu vou fazer com essa pessoa, com essa, se é diretamente, se é indiretamente, se é ajudando uma família carente, se não é, ou se é só buscando o meu poder superior. O objetivo de tudo isso é me libertar da culpa e do remorso. Combinado, família? Combinado. Fez sentido? Estamos juntos? Alguma dúvida? Então é isso aí. Poder superior.